Já estamos de volta, agora é para valer. Os pedestres e ciclistas que forem flagrados desrespeitando o Código de Trânsito poderão ser multados. A punição estava prevista desde 1997, mas na prática não era imposta porque não havia regulamentação. Vamos conferir como está isso na prática em Minas Gerais? Imagine você apressadamente tentando atravessar uma rua e, claro, fora da faixa. De repente, é abordado por uma autoridade para te multar. Pois é, isso pode ocorrer, de acordo com uma resolução do DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, que determina que pedestres e ciclistas flagrados cometendo infrações devam ser multados. Basta sair às ruas para perceber vários erros cometidos por ambos. É gente atravessando fora da faixa e entre os carros, são ciclistas que pedalam sobre as calçadas e até sobre a faixa de pedestres. Eu estou aqui com o Javer, ciclista profissional do Bike Anjo, que está empurrando a bicicleta sobre o passeio para conversar comigo. Mas o que muitos ciclistas fazem é errado, eles acabam pedalando a bicicleta sobre o passeio, colocando em risco os pedestres. Além disso, Javé, quais são as outras ocorrências que você observa no trânsito em relação aos ciclistas? Eu observo que alguns ciclistas pegam as vias pela contramão. Eu sei que existem certos locais que às vezes a gente precisa até pegar a contramão mesmo, porque não tem um acesso fácil para a gente, ciclista, né? Normalmente eu gosto de parar e empurrar a bicicleta, principalmente nas faixas de pedestres. Em relação à faixa de pedestres, né? Eu observei também que você andou, né? Que você veio empurrando a bicicleta sobre a faixa de pedestres. Essa é a forma correta? Essa é a forma correta, porque você tem que dar prioridade para o pedestre, né? O local em que gravávamos com o Javer é a Praça do Ciclista, na região centro-sul de Belo Horizonte. Mas, ironicamente, a faixa para o tráfego de bicicletas foi feita sobre a calçada e estava quase que completamente apagada. Eu acredito que, para eles começarem a multar as pessoas e os ciclistas, eles deveriam também modificar as vias que a gente percorre, né? Por exemplo, tem muitos lugares que não tem faixa para o pedestre passar, outros lugares não tem ciclovia para a gente passar, e a gente é obrigado, né, a atravessar uma rua fora de uma faixa, ou então passar em locais onde não tem ciclovia. Eu acho que eles deveriam dar condições, principalmente para nós pedestres e ciclistas, trafegarem pela cidade. Na Praça 7, em Belo Horizonte, um dos pontos mais movimentados da capital mineira, com mais de 400 mil pessoas trafegando diariamente, é possível observar as mais diversas situações de imprudência. Esse administrador defende a punição. Se for para melhorar e for para poder ajudar e aumentar a segurança, melhor. Fazer o quê? Tem que atravessar direito, né? Esse outro pedestre não concorda com a multa. No caso da multa em si, eu não concordo. Com essa medida em vigor, pedestres que forem flagrados atravessando fora da faixa e com o sinal fechado para eles, e ciclistas que forem pegos circulando sobre o passeio ou entre os carros poderão ser punidos. A multa é de R$ 44 para o pedestre e de R$ 130 para o ciclista. O auto de infração deve ser preenchido pelo agente de trânsito com o nome, o número e o tipo de documento de identificação do infrator. Mas, do ponto de vista legal, será que tanto o pedestre quanto o ciclista podem ser obrigados a fornecer documentos que os identifiquem para receber a multa? Ele tem obrigatoriamente que apresentar documentação, sim, porque ele não é uma autoincriminação para fins de sanção penal, até de perda da liberdade. É uma exigência de se identificar para o Estado exercer o seu poder de polícia. Ele é obrigado a se identificar, sim. Em Belo Horizonte, por exemplo, o órgão municipal de administração do trânsito, a BH-Trans, poderia obrigar o cidadão a se identificar para receber a multa? Neste caso, o agente público que tiver poder de polícia, ou policial militar, ou a guarda municipal. Vamos supor que tem um agente da BH-Trans que esteja aqui, né, e que queira fazer essa abordagem. Ele não tem esse poder, né? E a pessoa muitas vezes não está com documento. Nem todo mundo anda com documento. Agora, o mais importante é que os cidadãos tenham consciência, né? O Código de Trânsito ele é um pouco paternalista, no sentido de dar responsabilidade dos maiores para os menores, tendo sempre o pedestre como
como o foco principal, mas o pedestre precisa fazer a parte dele. O pedestre, a gente vê que nós vimos nas imagens que tem muito pedestre que não cumpre a sua parte. Mexer no bolso do cidadão é uma medida que costuma surtir efeito, mas o desembargador defende mais ações educativas. Eu sou de uma cidade interior, São João del Rei, né? Minha terra natal, por exemplo. Quando eu estou lá, os ciclistas fazem as maiores imprudências. Eles entram na frente do carro, avançam o sinal, andam em cima da calçada, trafegam na contramão, né? E infelizmente a realidade é essa, é a falta de educação. A Polícia Militar de Minas Gerais, ela tem um trabalho muito bom de levar educação de trânsito nas escolas, né? E tentar fazer esse trabalho, mas nós temos que desenvolver isso mais. Guardas municipais, né? Fazer essas ações mais do que punitivas, em primeiro lugar, pedagógicas. E um bebê nasceu dentro de uma ambulância do SAMU na BR-401 em Jaíba na noite desta terça-feira. A técnica de enfermagem Janei Kelly Faria e o condutor socorrista Wellison Oliveira Miranda do SAMU atenderam a gestante de 28 anos que estava em unidade de saúde da família no município de Verdelândia e havia entrado em trabalho de parto. Durante o percurso e com os intervalos de várias contrações, os profissionais do SAMU realizaram o parto dentro da ambulância na BR que liga os municípios de Verdelândia e Jaíba. O pequeno Júlio César nasceu às 7h30 da noite e foi encaminhado para o hospital de Jaíba para avaliação médica. E vamos falar de tempo? Vamos saber como ficam as temperaturas para esta quinta-feira em Montes Claros e em outras cidades do norte de Minas. Em Montes Claros, o tempo para esta quinta-feira deve permanecer com sol e algumas nuvens, sem previsão de chuva. A mínima prevista para a cidade é de 21 e a máxima de 29 graus. Na cidade de São Francisco, as temperaturas variam, com mínima de 19 e máxima de 21, e não deve chover. Já no município de Bonito de Minas, a quinta-feira deve permanecer com sol. A temperatura mínima fica em torno dos 20 e a máxima de 31 graus. Em Taiobeiras, o dia permanece com sol. A mínima para a cidade é de 19 e a máxima de 31 graus. E o assunto agora é o esporte. A seleção brasileira estará emocionalmente fortalecida na Copa do Mundo da Rússia. Nesta terça-feira, o time nacional deixou apenas para a história o fantasma que o assombrou nos últimos 4 anos ao fazer 1-0 sobre a Alemanha. E no passado, a humilhante goleada por 7-1 sofrida nas semifinais do Mundial realizado no Brasil. A vitória sobre a Alemanha foi a última partida antes de o técnico Tite anunciar os seus convocados para a Copa do Mundo. Em junho, o técnico terá mais 2 testes anteriores ao torneio, na Rússia, contra a Croácia e a Áustria, ambos da Europa. E depois do intervalo, está cada vez mais comum as pessoas usarem aplicativos e a internet para fechar locais de hospedagem durante a viagem.